Na última aula eu passei para vocês alguns princípios básicos sobre simbologias de soldagem. Então a gente viu sobre linha de referência e linha de seta e como aplicar aquele tipo de simbologia em um chanfro. Hoje eu trouxe uma seta quebrada para vocês. Como que eu analiso quando é um lado da peça que eu vou cortar? Então olha como que ficou. Aqui vocês podem ver que a gente tem um chanfro em K, então eu já coloquei alguns parâmetros nesse chanfro, então a gente tem alguns dados como o ângulo do chanfro, espessura da peça, né? Temos penetração de bisel, penetração de solda, o tanto que atingiu até o corte, até o término do chanfro. Então a gente vai usar esse chanfro e vamos aplicar ele na peça. Aqui eu tenho duas peças, eu vou chamar essas peças de peça 1 e peça 2. A minha pergunta para vocês é: qual das duas peças eu vou cortar? É a peça 1, é a peça 2 para fazer a aplicação desse chanfro? Se vocês repararem bem, a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é qual é a chapa que eu vou executar o corte. Então olha bem, vamos dizer que fosse um chanfro em meio V. A primeira coisa que eu ia ter que analisar é qual é o lado, né? Qual se é a parte superior da chapa ou a parte inferior. Mas como é um chanfro em K, caracterizado muito como duplo V, eu não preciso falar qual que se é um lado de cima ou lado de baixo, porque eu já sei que é os dois lados que vai cortar. Agora eu preciso saber se é a chapa 1 ou a chapa 2 que eu vou executar o corte. Se vocês analisarem bem, vocês vão perceber. Essa linha de seta, ela tá quebrada nesse sentido aqui, ó. Tá? Então ela está quebrada de um lado para o outro. Sempre quando ela estiver quebrada nesse sentido, quer dizer que é este lado do metal base que eu vou executar o corte. Se a seta ela tivesse quebrada desse jeito aqui, ó, indicando desse jeito, e vamos dizer que ela tivesse com um meio V aqui, ó, tá? Se ela tivesse quebrada desse jeito, consequentemente seria o outro lado que eu ia executar o corte, seria desse lado aqui. Tudo bem? Então essa é a primeira indicação que vocês devem ter na cabeça. Sempre que ela está cortada para um lado, quer dizer que é o oposto da indicação dela. Então vamos imaginar aqui que a gente vai cortar, né? Então essa seta ela está quebrada nesse sentido, eu vou cortar esse lado aqui da peça, ó. Não é porque ela está indicando para cá, ela não tá apontando para cá, né? Vamos dizer que essa simbologia ela estivesse para cá, ó, tá? Só que ela está mostrando, por essa seta estar quebrada aqui, ó, ela está mostrando que é esse lado aqui que eu vou executar o corte, tudo bem? Então é este ladinho que eu vou estar executando. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou pegar, executar o chanfro deste lado aqui, ó. A partir do momento que eu executei o chanfro, eu preciso agora analisar quais serão os lados que eu vou colocar os dados. Quais serão os lados que eu vou fazer a aplicação desse chanfro. Então vamos lá. Essa parte de baixo aqui, ela está representando aonde? Aonde que eu vou aplicar essa indicação da parte de baixo? Sempre quando você tem a linha de referência aqui, ó, você está com a linha de referência. Se tem um chanfro abaixo da linha de referência, na simbologia, eu vou sempre aplicar na parte superior da peça. Então se a gente tem aqui um ângulo de 45 graus, consequentemente eu vou aplicar esse ângulo aqui em cima, ó. Então o ângulo de 45 graus vai ser aplicado aqui em cima. Como o ângulo de 45 graus foi aplicado na parte superior, eu vou aplicar o ângulo de 37 graus na parte inferior. Então eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, e fazer a aplicação desse ângulo aqui embaixo. Aqui a gente tem um ângulo de 37 graus. Tudo bem? Beleza. Nós aplicamos esses dois ângulos, né? Esse ângulo de 37 graus e aplicamos esse ângulo aqui de 45 graus. Só que aqui a gente tem uma indicação que é o número 3. O que esse número 3 representa? Ele representa o espaçamento entre uma peça e outra. Lembra da primeira aula? A gente tem a abertura de raiz entre uma peça e outra. Então a gente tem esse espaçamento aqui, ó. Nós temos 3 milímetros de aplicação. Aplicamos a abertura de raiz, o que vai faltar agora pra gente? Vai faltar essas indicações aqui de fora, né? Ó. Todas essas indicações aqui de fora. Então a gente tem 10 e 12. E do lado de fora aqui, ó, que é onde a gente faz as especificações, a gente tem 30 milímetros de espessura. Então vamos aplicar esses dados. Eu deixei evidente que a gente está usando 30 milímetros de espessura porque vocês vão entender passo a passo o que vai acontecer. Agora a gente vai aplicar os dois números 10, né? Esses dois números que estão aqui em cima. Esse 10 ele representa a profundidade de bisel. Então a gente vai pegar aqui e vamos marcar. Então a gente tem 10
de profundidade de bisel no ângulo de 37 graus e 10 de profundidade de bisel no ângulo de 45 graus. Então vocês percebem que se vocês têm 10 milímetros de um lado e 10 milímetros de outro, seria o término do chanfro, tá? O término desses chanfros aqui. Beleza, a partir do momento que a gente encontrou o final da profundidade de bisel, agora a gente vai executar o cordão de solda. Esse 12 aqui, ó, esse 12 aqui, do ângulo de 45 graus e do ângulo de 37 graus, eles representam profundidade de soldagem, tá? É o tanto que a soldagem penetrou na superfície do metal base. Então vamos imaginar que com ângulo de 45 graus a gente penetrou até aqui, ó. As duas soldas, vocês vão perceber que elas não vão se cruzar. Por quê? Se a gente somar esses dois números aqui, o 12 e o 12, a gente tem 24. Tudo bem? Seria 24 milímetros. Qual é a espessura da nossa peça? 30 milímetros. Então, consequentemente, a gente não vai ter uma penetração total na soldagem, a gente vai ter uma penetração parcial. Então, a soldagem ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos imaginar que a gente penetrou até aqui. Então, aqui a gente teve 12 milímetros de penetração, né? Do ângulo de 45 graus. Então, a soldagem vai ficar assim, ó. Esse daqui seria o nosso cordão de solda do ângulo de 45 graus. Agora eu vou aplicar o ângulo de 37 graus. Como o de 37 graus também tem uma profundidade de bisel de 12 milímetros, agora eu vou fazer essa aplicação. Como vocês podem ver, todos aqueles dados que a gente encontrou na simbologia, que foi entregue para a gente na simbologia, a gente aplicou na superfície do metal base. Então, o nosso desenho ele vai ficar assim, ou na aplicação da peça vai ficar desse jeito. Eu vou pegar agora um outro símbolo, fazendo com uma outra simbologia totalmente diferente, até dificultando um pouco para ver se vocês conseguiram entender. Se vocês quiserem, vocês deem uma pausa no vídeo, tentem fazer e depois continuem fazendo o vídeo, tá? Olha como que fica. Aqui agora a gente tem um chanfro em meio V, onde eu tenho algumas indicações. Eu tenho um ângulo de 37 graus, uma abertura de raiz de 5, uma profundidade de bisel de 11 e também temos uma penetração de soldagem de 13 milímetros. Então, imaginar que aqui a gente tem duas peças, né? Então eu tenho duas pecinhas. E agora fazendo a aplicação nesse chanfro, agora vocês vão ter que interpretar ele de um jeito diferente. Porque agora a gente não tem um chanfro em K, a gente tem um chanfro em meio V. Vamos lá, aqui agora eu tenho uma linha de referência, certo? Essa minha linha de referência, o meu chanfro está indicado na parte superior da linha. Então se ele está indicado na parte superior, consequentemente eu vou cortar na parte inferior da chapa. Então a gente já sabe que o nosso corte que vai ser executado vai ser nessa parte de baixo. Legal, primeira coisa que a gente identificou. Agora a gente vai identificar a seta. Qual que é o lado de corte? Eu vou cortar a chapa 1 ou a chapa 2? Se vocês perceberem, a minha seta está sendo cortada aqui, ó. Toda vez que a minha seta está sendo cortada do outro lado, é o lado oposto da indicação. Então eu vou cortar o outro lado da peça, que seria exatamente a peça número 1. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer a execução do corte. Como é na parte de baixo que eu já sei, então o nosso corte vai ficar aqui embaixo. Pronto, fizemos a execução do chanfro. Agora a gente vai aplicar os dados que foram passados para a gente na simbologia. Então a gente tem um ângulo de 37 graus, que é a primeira indicação, que é o chanfro, e a gente tem um espaçamento entre uma peça e outra de 5 milímetros. Então vamos aplicar estes dados. Então agora a gente fez as duas aplicações. O chanfro, que é o ângulo de 37 graus, e aplicamos a abertura de raiz, que é de 5 milímetros. Agora a gente vai aplicar a espessura. Vocês percebem que na simbologia aqui em cima tem uma outra especificação, que seria a espessura do nosso metal base. Então vamos deixar já aplicado essa espessura. A partir do momento que eu apliquei a espessura da peça, agora a gente vai aplicar a profundidade de bisel, que seria esse número 11. Que é a indicação que está lá de fora. Então a gente vai aplicar este número 11 aqui, ó, que seria a profundidade onde termina o corte, né, o corte do chanfro. Então a gente tem aqui 11 milímetros de aplicação. E ali ele está mostrando para a gente a penetração de soldagem, que seria 13. Gente, está na cara, né? A gente tem 13 milímetros de espessura da peça e a gente tem
13 milímetros de penetração. Quer dizer o quê? Que vai ter uma penetração total. A chapa toda vai ser executada com soldagem, tá? Então eu vou pegar aqui, vou colocar de uma outra cor. Então se a gente tem 13 milímetros, eu não vou nem riscar. Eu só vou executar a solda. Então o nosso cordão de solda vai vir até aqui, ó. Então, a nossa superfície foi penetrada totalmente com a nossa solda, né? Você viu que todas as indicações que foram dadas na simbologia de soldagem, a gente aplicou na superfície do metal base. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.